Boa tarde, estamos começando na TVS mais um programa de consultório de saúde, sempre trazendo informações a nível da saúde. Hoje vamos falar sobre hepatites virais. Para falar deste tema, temos como convidado o Dr. Bonifácio Souza, que é o coordenador do programa de luta contra hepatites virais. Dr. Bonifácio Souza, muito boa tarde. Muito boa tarde, senhora apresentadora. Obrigado pelo convite. Venho cá, através desse programa, falar um pouco das hepatites virais, suas complicações, o seu fardo a nível da saúde, como uma questão fundamental da saúde pública. O que é hepatite virais? Sabemos que nós temos várias hepatites, de A até D ou então até F, né? E sabemos que nem todas poderá ser considerada através de vírus. Então, pode-nos falar um pouco mais em relação a hepatites virais, que é o nosso tema de hoje? Sim, para começar, como definição, o que é considerado as hepatites virais. As hepatites virais têm como definição uma inflamação do fígado, que é provocado, como disse, pelo vírus das hepatites. Pode ser vírus das hepatites A, pode ser a B, pode ser a C, pode ser a D e a E. Portanto, são esses vírus que, mais tarde ou mais cedo, vão provocar um processo inflamatório a nível do fígado e que promoverá de forma gradual danos do fígado, com consequências que nós poderemos obter, com consequências podemos falar um pouco mais tarde das complicações das hepatites. Mas como definição, como eu disse, é uma inflamação a nível do fígado que é provocado por esses vírus A, B, C, D e E. Quer dizer que as hepatites só são provocadas por vírus ou existem outros tipos de causas? Sim, existem duas formas das hepatites. Portanto, as hepatites virais, quando elas são provocadas por vírus, ou hepatites tóxicas, quando são provocadas por outras causas, como o caso do excesso abusivo do álcool, medicamentos e outras drogas nocivas ao próprio fígado. Em relação aos sinais e sintomas, como é que se manifesta esta doença de hepatite? Ou como é que um doente, uma pessoa pode saber que tem hepatite? Principalmente as virais, o que nós vamos falar de hoje, a B e a C. Nós temos duas formas de manifestações clínicas. Nós temos, por exemplo, a hepatite A e a hepatite E, cuja via de transmissão é fecal-oral. Quer dizer que apanham-se essas hepatites através da água contaminada, alimentos contaminados, por aí fora. E essas hepatites são consideradas hepatites da infância, portanto, são as crianças que mais adoecem as hepatites, tanto A como E, cuja a fase é uma fase aguda. Portanto, ela, em termos de sintoma, é aquela que nós chamamos de hepatite clássica, cujos sinais e sintomas são os olhos ictéricos, a zona palmar da mão também fica totalmente amarelada, a urina muda de cor e fezes também muda de cor. Portanto, essa é chamada as hepatites clássicas, que, no geral, são as crianças que adoecem por falta de uma higienização, tem a ver com a água, os alimentos, essas coisas todas. Portanto, como disse atrás, a sua via de transmissão é fecal-oral. E ela, depois de adoecer, o próprio organismo elimina o vírus e a pessoa fica curada da hepatite. Portanto, como disse, muitos de nós já adoecemos a hepatite A, como a hepatite E. Portanto, mas ela passa, ela tem cura. Agora, com relação às outras formas das hepatites, que é B e C,
ela é assintomática. E ela é assintomática e ela evolui de forma progressiva para uma fase crônica. Ela não apresenta os tais sintomas que eu acabei de referir, não representa. A pessoa portadora não saberá se está infectado ou não, se não fizer um teste para poder determinar. E depois de 10, 15 anos, e essa mesma doença que evolui de forma lenta vai provocar uma insuficiência hepática, que é a cirrose que nós conhecemos, ou então pode provocar um cancro do fígado, sobretudo um carcinoma hepatomodular, que consequentemente levará à morte, tanto numa situação como a outra. Então, a via de transmissão dessas hepatites virais são a mesma, tanto de B como C? Com relação a B, a via de transmissão da B é igual à via de transmissão do VIH. Portanto, ela transmite-se através de mãe para filho, a B. Ela transmite-se através de transfusão sanguínea. Ela transmite através de partilha de objetos perfuro-cortantes. Ela transmite através da relação sexual, portanto, a B. Portanto, essas são as vias essenciais da transmissão da hepatite B. Como disse, tal e qual como se apanha o VIH, é tal e qual como se apanha a hepatite B. Só que numa relação de que apanha-se com maior facilidade a hepatite B nesta circunstância do que o VIH. Portanto, a hepatite B, em termos de transmissibilidade, ela é 10 vezes mais transmissível em relação ao VIH. Portanto, resumindo, concluindo, apanha-se com muita facilidade a hepatite B nessas formas de transmissão. Com relação à hepatite C, ela foi demonstrada de que a única via de transmissão é por via sanguínea. E por via sanguínea, pode transfusão de sangue, partilha de objetos, sobretudo objetos perfurantes, e é muito frequente na população de usuários de drogas injetáveis. Portanto, nós sabemos que os que usam drogas injetáveis partilham as seringas e agulha. E é lá onde a transmissão da hepatite C ocorre com maior frequência. Em relação à hepatite B e C, quais são as complicações que têm causado a nível desses doentes? Como eu disse atrás, tanto B como C evolui para uma hepatite crônica, que evoluirá para uma insuficiência hepática, como temos como exemplo uma cirrose hepática, e evoluirá também para um cancro do fígado do tipo carcinoma hepatomedular. E nessas duas circunstâncias só há um resultado. Nessas duas circunstâncias, portanto, levará à morte nas duas situações que eu acabei de definir. Caros telespectadores, é só de informar que o nosso programa é interativo, que podem ligar através do contacto que está no rodapé do programa e fazer a pergunta ao Dr. Bonifácio Souza sobre a hepatite virais. Para dar continuidade, Dr. Bonifácio, em relação à situação epidemiológica das hepatites em São Tomé, podia nos fornecer alguns dados ou para que a população saiba qual é a situação? Tem havido muitas mortes por hepatites virais? Sim. Antes de falar da situação epidemiológica de São Tomé, vou falar um pouco da situação epidemiológica do mundo com relação às hepatites. É verdade que as hepatites, nos últimos anos, era considerada uma patologia que caiu no esquecimento. Mas só que, ultimamente, a OMS alertou para a problemática das hepatites no mundo.
Em termos de dados, hoje temos uma situação epidemiológica das hepatites muito complicada. Então, só para dizer que hoje temos 325 milhões de pessoas no mundo que estão afetadas por essa doença. E que 1,5 milhões de pessoas já morreram por conta desta doença. Portanto, é a segunda causa da morte depois da tuberculose no mundo. E por outro lado, por ano morrem por volta de 3.600 pessoas que morrem por conta de uma insuficiência hepática ou de um cancro hepatomedular provocado por uma hepatite crônica. Portanto, são danos incalculáveis que realmente, e com base nesses dados epidemiológicos, houve um alerta à necessidade em que cada Estado tem que se organizar para dar uma resposta positiva a esta doença, reduzindo esse impacto, porque os danos são grandes. Em São Tomé e Príncipe nós temos uma situação. Fizemos alguns estudos com relação a essa situação, e o último estudo que nós fizemos, que data de dezembro de 2017, revelou uma prevalência para a hepatite B de 4% e uma prevalência para a hepatite C de 0,5%. Comparativamente com os dados administrativos que nós temos a nível do banco de sangue, que é uma unidade que faz a doação e transfusão de sangue, e estes antígenos têm que ser todos testados, em 2016 tínhamos uma percentagem de, a nível do banco de sangue, havia uma percentagem de 8,6% dos dadores que foram doar sangue eram positivos para a hepatite B. Então, podemos considerar que é um problema a nível da saúde pública. E hoje em dia definiu-se que o fardo das hepatites é 10 vezes mais complicado relativamente ao VIH. Portanto, cabe-nos realmente, enquanto cidadão, enquanto governo, dar uma resposta mais adequada a essa situação. Porque em São Tomé e Príncipe, nós não temos um tratamento para as hepatite B, nem tampouco para a hepatite C. Se bem que esses tratamentos já estão disponíveis. Cabe-nos organizar para podermos introduzir uma terapia para a hepatite B e também produzir um programa de eliminação para a hepatite C. Porque, vejamos, são duas patologias com situações um pouco diferentes. Temos a hepatite B, que tem a vacinação, mas não tem cura. E temos a hepatite C, que não tem a vacinação, mas tem cura. Portanto, temos que arranjar duas respostas capazes para essas duas patologias. Vamos dar início a um pequeno intervalo e não saiam daí, porque vamos voltar com a continuação do programa das hepatites virais. Vamos falar sobre que ainda existe esperança para as hepatites. Vamos falar um pouco sobre campanhas que vai ser realizada e sobre o projeto Hepatite Zero. Até já!
Caros cidadãos, devemos respeitar as normas gerais de circulação e conduta nas estradas. Atenção! Todos os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, nomeadamente os da polícia, os da fiscalização e operação de trânsito, ambulâncias, além de terem prioridade de trânsito, gozam de livre circulação. Os pedestres, ao ouvir o alarme de socorro, deverão aguardar no passeio e só atravessar após a passagem do veículo. A prioridade de passagem na via e do cruzamento deverá ser com velocidade reduzida. Para bem de todos nós, pela cidadania, vamos respeitar e colaborar. Câmara Distrital de Água Grande, ao serviço da população. Estamos de volta ao nosso consultório de saúde. Depois de um curto intervalo, vamos continuar com as medidas preventivas. Dr. Bonifácio, como que nós podemos prevenir as hepatites? Bom, as hepatites podem ser prevenidas da seguinte forma. Bom, primeiro, como nós sabemos que as hepatites transmitem de mãe para filho, quer dizer que as mulheres grávidas devem jogar um papel importante na prevenção desta mesma doença. Isso implica que todos os bebês que nascem das mães grávidas, quer seja positiva por hepatite B, quer seja negativa por hepatite B, devem ser vacinadas. Vacinando todas as crianças, nós estaríamos a prevenir a ocorrência das hepatite B no futuro desta mesma população. É um ponto. E para informar que, a nível do Ministério da Saúde, a nível do Programa Nacional da Vacinação, tem introduzido as vacinas para as hepatite B, estão sendo implementadas para todas as crianças que nascem nas maternidades. Portanto, elas estão incluídas na vacina pentavalente e, felizmente, todas as crianças hoje que nascem, hoje em Santo Tomé e Príncipe, serão beneficiadas de uma vacina contra as hepatite B. Portanto, é uma forma de prevenção que o governo adotou, que eu acho muito bom e temos que continuar. A outra forma de prevenir tem a ver com a não partilha de objetos cortantes e perfurantes. Estes objetos cortantes e perfurantes devem ser individual. Pessoas que têm hábito de fazer tatuagem, utilizar a sua agulha de forma individual para fazer tatuagem. As pessoas que têm hábito de fazer escarificação nos corpos, por aí fora, devem utilizar os materiais de forma individual. Quem tem por hábito de receber injeções por aí fora nas clínicas privadas, essas coisas todas, ter a precaução que o técnico deve utilizar o material descartável. A seringa deve ser descartável, a agulha deve ser descartável, quer dizer que ela só deve ser utilizada de forma única. Com relação à relação sexual, nós sabemos que deve-se usar a camisinha para evitar
a transmissão das hepatite B por via da relação sexual. A transfusão, hoje em dia, em Santo Tomé e Príncipe, posso garantir que a transfusão é segura. Todo o sangue para ser transfundido ou para ser doado, eles são testados para os 4 antígenos, para a hepatite B, para a hepatite C, para a sífilis, para a VIH. Portanto, são as formas que nós temos que está à nossa disposição para prevenir a ocorrência de uma hepatite B ou de uma hepatite C. Para os usuários de drogas, que, como disse, não posso confirmar se realmente Santo Tomé e Príncipe consta na lista dos países que usam droga injetável, mas para essa população recomendamos. Muito boa tarde. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. Tenho o prazer de falar com quem? Antônio Dias. Qual é a sua pergunta? A minha preocupação é a seguinte, em relação à hepatite, acho que é B. E o seu doutor acabou de referenciar agora, eu, na qualidade do dador, né? E como é procedimento quando o dador, ou seja, a pessoa, depois de doar sangue e seguir a sua vida, que o hospital perceber que é um portador de hepatite, qual é o procedimento que o Ministério da Saúde, a pessoa responsável por essa área, fará de imediato? Esta é a primeira pergunta que eu queria fazer. A segunda é a seguinte: mesmo sabendo que a pessoa é portadora de hepatite B, eu não sei se eu estou a falar de hepatite B ou C, eu só devo estar a fazer confusão, mas eu acho que é B. É possível aceitá-la, envolver num ato sexual que seja oral? Esta é a pergunta que eu queria que o doutor me explicasse. Obrigado. Muito obrigada. Pois é. Bom, respondendo à pergunta do nosso ouvinte, a primeira questão é que se a pessoa é dador e no ato de doar o sangue foi feito um teste para a hepatite B, eu vejo que a pessoa é reagente ou é positiva para a hepatite B. O serviço do banco de sangue deve informar o doador, dizendo ele que ele está infectado, que ele é portador da hepatite B e que não deverá fazer parte da lista dos dadores benévolos de sangue e deverá ser encaminhado para seguimento clínico. Esta é a conduta que o serviço do banco de sangue deve fazer. Com relação à segunda questão, como eu disse, as relações sexuais desprotegidas, ela favorece a transmissão das hepatite B. Portanto, um portador da hepatite B deve se proteger em todas as formas de relação sexual, quer seja oral, quer seja vaginal, quer seja anal, deve se proteger. Portanto, sexo desprotegido favorece o risco de transmissão para as hepatite B. Não sei se eu fiz entender. Quer dizer que o sexo oral não protegido pode ser uma das causas de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis e não só as hepatites virais? Evidentemente. Ou então também HIV? Evidentemente. O sexo oral é uma das formas para a transmissão não só da HIV, como as hepatites B. Boa tarde. Muito boa tarde, querida telespectadora. Sim, doutor. Quer dizer que o sexo oral é uma das vias de transmissão. Exato. Né? Quando não é bem feito ou não é utilizado meios de proteção. Meios de proteção. Temos a camisinha para o sexo oral, de forma que o parceiro possa se proteger. Portanto, não protegendo, portanto, há todo esse risco de transmissão da hepatite B, caso um dos portadores for
positivo para a hepatite B. Um dos parceiros foi positivo para a hepatite B. Caros telespectadores, continuo a informar que o nosso programa interativo pode entrar em contato conosco através do telefone, número telefónico que está no rodapé do programa e colocar as suas questões a Dr. Bonifácio Souza sobre a hepatite virais. Vamos dar continuidade. Doutor, existe esperança ou não para os portadores da hepatite? Tem havido tratamento para as hepatites tanto B como C? No nosso Santo Tomé e Príncipe, como eu disse atrás, disse que nós não tínhamos um plano de seguimento das suas portadoras de hepatite nem de B nem de C, em termos de medicamento, em termos de disponibilização de outros testes que são permitidos para fazer o seguimento clínico, nós não tínhamos. Mas no ano passado nós fomos, digamos assim, houve uma luz verde para o país, para Santo Tomé e Príncipe, em que uma associação brasileira, uma associação das suas portadoras de hepatite B e C, a nível de Brasil, elaborou um projeto cujo o tema era eliminar a hepatite C no mundo. E Santo Tomé e Príncipe, como sorte, foi um dos países selecionado para a implementação desse projeto. É um projeto que já teve seu acordo ao nível do Ministério da Saúde. Nós, inclusive, já implementamos a primeira fase desse projeto. O projeto tem como objetivo de eliminar a hepatite C em Santo Tomé e Príncipe no prazo de um ano e introduzir o tratamento para a hepatite B. Portanto, eu digo que é uma luz lá no fundo do túnel que nós temos que abraçar, porque, como eu disse, nós não tínhamos como implementar esse programa, mas com base nesse projeto vamos poder tratar todos os doentes portadores da hepatite B e vamos também levar a cura de todos aqueles que são portadores da hepatite C. Fizemos a primeira fase do projeto, que consistia no estudo sobre a situação das hepatites, cujo resultado foi aquele que eu anunciei recentemente: 4% para a hepatite B, 0,5% para a hepatite C. E a segunda fase, que provavelmente poderemos arrancar ainda no próximo mês, ou quiçá a partir de outubro, que consiste em testar toda a população de Santo Tomé e Príncipe para a hepatite B, para a hepatite C. Portanto, é uma campanha massiva com o único objetivo de levar a cura aos portadores da hepatite C durante 3 meses. Sabemos que a hepatite C tem cura. Durante 3 meses, tomando medicamento, leva-se a cura definitiva desta doença. E para os casos da hepatite B, que, como disse atrás, não tem cura, mas tem tratamento, poder introduzir o tratamento da hepatite B, fazendo com que realmente as pessoas não venham morrer por conta de uma hepatite crônica, levando à insuficiência hepática, levando a um cancro no fígado, com consequências que nós já sabemos. Portanto, nós estamos a trabalhar nesse sentido para que realmente esse projeto venha a dar um grande fruto e também levar Santo Tomé e Príncipe a nível mundial de que o primeiro país a eliminar a hepatite C no mundo. E nós estamos todos envolvidos nesse grande projeto. Esperemos que realmente a população possa contribuir de forma significativa, porque eu vejo quantas pessoas estão infectadas com hepatite B e que hoje em dia não têm solução, refugiam-se em tratamentos tradicionais que nós sabemos que não resulta e poderá ainda acelerar mais a evolução da hepatite crônica para a insuficiência hepática ou cancro
hepático muito mais cedo do que se esperava. No dia 28 deste mês, será o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites. Já existe alguma campanha ou algumas atividades programadas para este dia? Bom, para este dia vai ser pela primeira vez nós já celebramos o dia como sendo Dia Mundial de Luta contra as Hepatites. Temos como projeto as atividades para esse dia é envolvimento da massa média para este dia, de forma que a massa média possa levar informação a toda a população de São Tomé e Príncipe que este dia existe e sensibilizá-los da problemática das hepatites em São Tomé e Príncipe e que temos que, em conjunto, dar uma resposta positiva a esta pandemia, que pandemia, como eu disse, são 325 milhões de pessoas que estão afetados por esta doença. É uma pandemia. É 10 vezes mais, comparativamente em termos do peso e o custo e o fardo, comparativamente ao VIH. Também envolver também e sensibilizar também os políticos, os decisores políticos da sensibilização desta mesma patologia, da situação desta doença em São Tomé e Príncipe, de forma a podermos, em conjunto, darmos uma resposta a esta pandemia que é as hepatites virais. Muito boa tarde. Sim, muito boa tarde. Qual é eu só queria fazer uma pergunta sobre isso. É assim, quais são os sintomas que pode uma pessoa estar afetada, pode notar quando tiver hepatite? Bom, como eu disse, as hepatites provocadas por vírus B e vírus C, ela é assintomática, não tem sintoma. A pessoa só saberá se está infectada se submeter a um teste para o efeito. Não fazendo o teste, a pessoa não sentirá nada, terá uma vida, entre aspas, saudável, mas haverá danos a nível do fígado de forma lenta e progressiva que depois de um certo tempo levará a uma insuficiência hepática ou a um cancro do fígado, que conduzirá certamente à morte em relação a essas duas situações. Por essa razão que dia 28 de julho, que é Dia Mundial de Luta contra as Hepatites, o lema deste dia é testar e tratar. Porque nós sabemos, a estatística diz-nos que há uma relação de 3 por 1000 pessoas que conhecem o seu estado serológico com relação às hepatites. Dentro de 1000 pessoas, apenas 3 possa dizer, olha, eu sou negativo para a hepatite ou eu sou positivo para a hepatite. Quer dizer que muito trabalho ainda tem que ser feito a nível de testagem. Temos que promover testagem de forma que toda a pessoa possa conhecer o seu estado serológico. Aí eu peço a envolvência de toda a população de São Tomé e Príncipe, quando nós arrancarmos a segunda campanha de testagem a nível nacional, que as pessoas possam agarrar essa oportunidade, fazer o teste, conhecer o seu estado serológico em relação às hepatites e depois tomar as devidas medidas. Aqueles que forem positivos serão encaminhados para o seguimento e tratamento, aqueles que forem negativos dobrar mais ou reforçar mais os meios de prevenção para manter sempre sero negativo para as hepatites. Doutor, falando sobre hepatites virais, quais são os cuidados em relação à alimentação que esses doentes poderão adotar? Bom, quanto à alimentação, não há assim um regime dietético para os casos das hepatites, as hepatites crônicas, mas só que nós temos que
um portador de hepatite crônica, ela deve ser monitorada, né? Temos que ver como está a sua função hepática, como está o seu fígado, e depois daí definir algumas recomendações em termos de dieta, de acordo ao seu grau de comprometimento a nível de fígado. Por essa razão que nós temos que saber se nós estamos infectados e, se estamos infectados, recorrer a um médico para ter um seguimento clínico. Porque nós sabemos que em São Tomé e Príncipe temos um outro mal, como eu disse atrás, não é só o vírus da hepatite B, C, A e E que provoca danos no fígado. Nós também temos outras formas das hepatites que não são virais, mas são tóxicas, que é provocado por álcool. E nós temos uma taxa de consumo de álcool aí em São Tomé e Príncipe de forma preocupante. E um portador da hepatite B, associado com uma alta taxa de consumo de álcool, levará muito menos tempo à evolução da insuficiência hepática e, consequentemente, à morte. Portanto, nós temos que ver essa questão. Por essa razão que o segmento clínico é muito importante. Testar é muito mais importante, porque não testando você não vai saber se tem ou não tem. Portanto, é muito mais importante testar e depois para fazer o segmento clínico. E depois, agora, o clínico é que vai dizer quais são as recomendações que você deve fazer para que você possa ter uma vida saudável. Saudável significa ter uma vida com qualidade. Mesmo sendo portador da hepatite B, você terá uma vida com qualidade se você seguir os conselhos e orientações do clínico. Portanto, nós não podemos refugiar, porque eu já tive, por exemplo, vários exemplos. É verdade que muita gente, quando é portador de hepatite B, procuram soluções. Não na medicina convencional, mas procuram soluções na medicina tradicional. Tomam chá, cascas, raízes, não sei o quê, à procura de alguma solução. E depois já tive vários casos enquanto clínico que fizeram isto, voltaram, disseram, doutor, eu vim ter com o doutor porque eu acho que já estou curado para as hepatites, não sei o quê. Quando vamos fazer o teste? Está lá, continua ainda. E o grau, quando tomas essas drogas, mesmo raízes, mesmo cascas, coisas, não conhecendo o poder farmacológico deste mesmo produto, não conhecendo a farmacodinâmica, não conhecendo a farmacokinética, estes mesmos produtos que você acha que vai te fazer bem, ainda vai agravar mais a tua situação em termos de danos hepáticos. Portanto, temos que ir ao médico para fazer um bom monitoramento, evitar tomar, mesmo que seja casca, raízes, que fulano A disse que faz bem, fulano B disse que está bem. Temos que ter cuidado, porque você já é portador. O teu fígado já está comprometido. Não procure comprometer mais o teu fígado com outros produtos que não são devidamente cientificamente reconhecidos. Não conhecemos a posologia de raízes, cascas, essas coisas todas. De uma forma empírica, nossa medicina tradicional diz que isso faz bem, mas até faz bem em que dose? Em que dose faz bem? Qual é a dose terapêutica deste mesmo produto? Portanto, como recomendação, eu acho que as pessoas devem seguir mais orientação clínica, ir às consultas, fazer um bom seguimento. Esperemos que realmente esse projeto possa vir ajudar-nos a dar uma melhor resposta às questões das hepatites, reduzir óbitos por insuficiência hepática provocada por as hepatites, porque São Tomé e Príncipe também as pessoas estão a morrer por conta de cirrose, estão a morrer por conta de cancro de fígado, e isso pode estar muito correlacionado com as hepatite B e também associado também ao alcoolismo, né? Mas a hepatite B, como eu disse, nós temos agora 4% para a nossa população, quer dizer que nós estamos por volta de quase 4.000 pessoas infectadas com a hepatite B, que precisam de tratamento. Portanto, eu acho que esse projeto de hepatite zero é um bom projeto, belíssimo projeto, e temos que abraçar. E com a participação da toda a população, para nós podermos darmos uma resposta e ter um impacto, reduzir esse impacto negativo.
Porque só a nível do custo hospitalar, não existe medicamento, mas o custo hospitalar com esses doentes que no fim acabam por falecer é excessivo. É excessivo. O tempo de internamento no hospital, o custo desses doentes e no final, qual é o resultado? Acabam falecendo. E não só o mesmo sofrimento do doente por estar nesta fase. E depois a família também são afetadas. Portanto, se nós conseguiremos abraçar esse projeto, e tudo dependerá de nós, esta campanha que se avizinha, se toda a população colaborar e fazer o teste, conseguiremos eliminar as hepatites, que sai daqui até 2030 conseguiremos. Aí há uma determinação. Neste ano, porque o tratamento é durante 3 meses, levará à cura, mas saber que ela depende ela não tem cura, ela depende de uma boa adesão das suas infectadas para levar a sua vida com boa qualidade de vida durante muito tempo, tomando medicamento. Doutor, já chegamos no fim do nosso programa de hoje. Qual é a sua última consideração, ou então qual é o seu apelo à população santomense em relação à hepatite virais? Bom, o apelo que eu faço, atendendo tudo aquilo que eu acabei de abordar sobre as hepatites, o apelo que eu faço a toda a população é que se colabore conosco nesta campanha que se avizinha sobre as hepatites, em que nós temos que testar toda a pessoa, desde bebê até os mais velhos, de forma a podermos eliminar as hepatites em Santo Tomé e Príncipe, evitar morte por hepatites, evitar custos elevados com internamento por conta das hepatites, porque é um fardo a nível da saúde, e poder, de que maneira, melhorar a qualidade de vida das suas portadoras de hepatite B. Portanto, é o apelo que eu faço a toda a população que vamos realizar essa campanha massiva, que colabore conosco. Muito obrigado, doutor Bonifácio, pela sua participação no nosso consultório de saúde. Para você aí em casa, continua seguindo-nos nos nossos programas todas as segundas e quartas-feiras. Obrigada pela sua audiência de hoje e que aguardo-vos no próximo programa, que será na segunda-feira. Muito boa tarde. Orientação